E agora eu me torno a morte. Baca Gaijin falando sobre o quê? Oppenheimer, né? Um tema que a internet quase não falou, né? Um tema que também quase não tá batido. Mas vamos lá, né? O que a gente não faz por esse chat, né? Pedidos aqui, não é? Agora perguntar se eu tô bem, ninguém quer perguntar, né? Se inscrever no canal, ninguém se inscreve, né? Contratar as aulas, ninguém contrata, né? Não, pô, legal. Vamos para essa pauta. Vamos pela sexta semana seguida de Oppenheimer. Vamos analisar, né? Oppenheimer e as bicicletas, né? Oppenheimer e as empadas de palmito, né? De que maneira o programa nuclear... Eu tô bem? Eu tô ótimo, não dá pra ver? Bastante gente veio me perguntar nas últimas semanas aí sobre a repercussão do filme do Oppenheimer aqui no Japão. Oppenheimer? Que filme é esse? Oppenheimer? Acho que é um filme indie, né? É esse filme esquisito que fica passando em cinema alternativo. Eu nunca ouvi falar de Oppenheimer. Não sei o que é, não. Vocês conhecem Oppenheimer? Não. E que nem eu já falei em live, né? O filme não tem nem data de lançamento aqui, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, porque aparentemente acharam que não seria de bom tom lançar um filme aqui, né? Já que o Japão, como vocês sabem, foi o único país na história a ser alvejado por bombas atômicas, né? Justamente aquelas que o Oppenheimer desenvolveu, né? Então, eu não vi o filme, não vou falar especificamente sobre o filme, só que com Oppenheimer é aquele do menino de óculos, né? Que tem o raio na cabeça. Não é esse? toda essa repercussão que o filme teve, eu comecei a ver nas últimas semanas várias reportagens falando sobre a relação do Oppenheimer com as filosofias orientais, né? Principalmente a filosofia hindu, porque aparentemente o Oppenheimer teria citado um verso do Bhagavad Gita, né? Que é aquele poema da mitologia hindu, aquela parada, né, do agora me torno a morte e tudo mais, tá ligado? Isso é muito interessante, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu me interesso tanto por física quanto pelas filosofias orientais. E eu acho interessante como realmente tiveram vários físicos no decorrer da história que relacionaram algumas descobertas da física moderna com alguns conceitos das filosofias do Oriente, né? O Oppenheimer não foi o único. O próprio Einstein chegou a citar a filosofia hindu algumas vezes, o Carl Sagan também cita o hinduísmo em alguns livros, Uma o brisa, né? Heisenberg, o Bohr, o Schrödinger, o Tesla, enfim, um monte de físicos e cientistas acabaram relacionando de alguma forma uma coisa com a outra, tá ligado? E na minha opinião, isso acontece especificamente quando a gente joga um olhar ocidental sobre as filosofias asiáticas, né? Porque as filosofias aqui do Oriente, principalmente o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, todas elas se influenciaram mutuamente em alguma medida, né? E por isso elas compartilham vários conceitos e em alguns pontos elas até meio que se complementam, né? E eu acho que a diferença tá principalmente na forma com a qual você interpreta essas religiões sendo ocidental, né? Porque é evidente que a organização do pensamento ocidental é diferente da oriental, principalmente por uma questão linguística mesmo, né? Por uma questão histórica, né? Questão histórica. Acho que tem um processo de desenvolvimento de sociabilização, né? De utilização dos recursos, de organização social, que faz com que a gente altere o significado, né? Isso é muito interessante porque a gente pode pensar que isso acontece em várias outras perspectivas de ciência, de religião, né? Isso é bem interessante. A forma com a qual os idiomas ocidentais são estruturados. Põe em 3 vezes aí, muito lento. Aproveita a caminhada, porra! Aproveita! Bota esse vídeo aí quando você estiver com o teu namorado, com a tua namorada em casa, deixar de fundo, lavar uma louça, né? Fazer um amor. Faz com que a interpretação dos textos sagrados aqui das religiões do Oriente acabe ficando diferente, né? E eu acho que esse é provavelmente o motivo pelo qual alguns físicos ocidentais, quando se familiarizam com os conceitos filosóficos do Oriente, acabam relacionando de alguma forma com as descobertas da física moderna, né? Gostei que ele tá botando as fotinhas de Cybershot no meio do vídeo. Não que isso não aconteça no Ocidente, isso acontece também no Ocidente, né? Eu já li sobre alguns físicos conservadores que estavam tentando relacionar a física moderna com o cristianismo, por exemplo, né? E a real é que a física moderna, justamente por ser tão Moderna. intuitiva em alguns aspectos, ela meio que abre essa margem mesmo, né? Para algumas interpretações filosóficas um pouco mais idealistas, né? Que nem nas religiões, tá ligado? E antes de começar esses vídeos, né? Como sempre, eu gosto de deixar claro que eu não sou nenhum especialista em nada. E ainda assim eu vou falar um pouco de tudo, né? Eu realmente me interesso por filosofia, eu acabo tendo uma visão meio holística da realidade. Então, quando eu começo a falar de uma coisa, eu acabo falando um pouco sobre tudo, né? Mas eu gosto sempre de deixar claro que
eu não tenho nenhum objetivo específico nisso, né? Eu não tô vendendo curso, eu não tô pregando nada, eu não tô Eita! de opinião o tempo todo, tá ligado? Então, assim, eu só tô tentando entender alguma coisa mesmo, né? É um dos poucos prazeres que eu tenho nessa vida de merda. E eu entendo, né, que eu preciso ter responsabilidade. Afinal, eu tô falando pra alguns milhares de pessoas aqui. Já tá melhor que 90% dos comunicadores que existem por aí, né? Responsabilidade. Por isso eu sempre, né, aconselho o pessoal a não tomar nada do que eu digo como verdade, né? Até porque eu não sou especialista em nada. Eu tenho que tomar cuidado nesse vídeo em específico porque eu não quero ser mal interpretado, né? Eu não me considero um místico, mas eu acho que algumas pessoas podem tentar me rotular dessa forma, tá ligado? Porque, assim, eu quero deixar bem claro, né, que isso aqui não é um vídeo sobre ciência, tá ligado? Isso aqui é uma filosofada das braba, tá ligado? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre onde termina o materialismo e onde começa o realismo na ciência, né? E eu acho que é mais ou menos aí que eu quero cutucar. Porque a questão é que a ciência, infelizmente, não explica tudo, tá ligado? A ciência não tem os métodos necessários pra explicar tudo. E é sobre isso que eu quero falar aqui, tá ligado? A parada... Eu tava lendo um artigo ontem que falava sobre os princípios da formação de um artigo científico. E tem uma reflexão que ele fala no artigo que eu achei muito interessante, que eu acho que é uma perspectiva que pode estar ali mais ou menos fazendo sentido com o que o Baca está falando, que é a compreensão de que quando a gente analisa um determinado objeto, a gente nunca analisa esse objeto na sua plenitude de significado, tá ligado? A gente sempre analisa os objetos, analisa as coisas, analisa as pessoas, enfim, analisa o objeto de estudo com uma parte dele, né? A gente analisa uma parte daquilo que está sendo constituído. Eu acho que é interessante a gente pensar que a compreensão numa totalidade absoluta, né, numa totalidade que tenha essa universalidade, ela é uma compreensão muito positivista de ciência, né? E é uma compreensão também que faz com que haja a necessidade de você se atrelar a um tipo de visão e a um tipo de viés que, na verdade, se torna um cabresto, tá ligado? Não existe nada que explique o mundo na sua totalidade, na sua plenitude, em todos os elementos. Nem o marxismo, tá ligado? O Lenin fala sobre isso num livro muito bom chamado Quem são os Amigos do Povo? Em que ele vai falar, ele vai debater ali com um sociólogo, né, com um sociólogo ali do Império Russo, eu acho, que era um subjetivista e tal, e ele meio que levanta esse aspecto que o marxismo, o materialismo histórico, enfim, ele é uma filosofia, uma ciência desenvolvida para poder explicar determinações históricas, sociais, políticas e tal, da realidade que a gente está inscrito, né, da realidade que circula dentro do que a gente entende por capitalismo, né, dentro do que essa formação social foi se formando, mas que nem sempre ele ajuda a entender todos os elementos, todas as coisas, né, tem outros processos que ele não desvela, né? Eu acho que essa é uma perspectiva muito interessante, porque ajuda a gente a entender que o processo de descoberta ele é sempre um processo que vai acontecendo, né? Nunca tá na sua totalidade. Eu acho que isso, pra gente, é uma vantagem, né? Porque se a gente passa a encarar os objetos nessa perspectiva, fora dessa totalidade absoluta, a gente consegue abrir mais caminho para mais coisas, né? A gente consegue observar a palpabilidade da realidade a partir de outros elementos e de outras visões, né? Isso é muito enriquecedor, né? Ajuda a gente a perceber algumas coisas que talvez outros elementos para analisar o objeto não nos ajudassem, né? Ou são limitados, enfim. Muito interessante. O nome do livro é Quem são os Amigos do Povo? Acho que o texto tem esse nome também. Quem são os amigos do povo do Lenin? Né? Começa nessa ideia de que hoje a gente vive num mundo pós-moderno, tá ligado? A gente vive num mundo relativista. A gente se habituou a essa ideia de que não existe uma verdade objetiva, que tudo depende do ponto de vista, tudo depende dos meios através dos quais você interpreta a realidade. Subjetivismo, né? É isso. E, na real, essa percepção é importante pro convívio social, principalmente, né? Porque, de fato, é preciso ter consciência de que cada indivíduo é um indivíduo com experiências próprias, cultura própria, né? Então é evidente que a percepção da realidade de um não vai ser necessariamente a mesma do outro, né? Isso se torna especialmente importante em países como o Brasil, que é tão grande e tão desigual, né? Tem tantas culturas diferentes. Então é preciso saber que, ao mesmo tempo que a visão de mundo do outro nos parece estranha, a nossa provavelmente também parece estranha para ele, né? Por isso não faz sentido ficar tentando impor a sua verdade, porque por mais clara que esteja a ideia na sua cabeça, por mais óbvio que pareça para você que você tá certo,
o outro pode estar pensando exatamente a mesma coisa em relação a você. Agora, É que a grande questão aí não é a gente conseguir apontar aquilo que parece verdade a partir da experiência de um sujeito, né? Porque a investigação da verdade não se constitui a partir do relato pessoal somente, né? Mas a partir de como a gente consegue desvelar uma evidência que constitui aquela verdade como um elemento que está circulando na realidade, tá ligado? Por isso que, tipo, a minha visão, a minha experiência, tal. Não, beleza. Mas quais são os elementos de evidência, né? Quais são os elementos que permitem com que você possa chegar a essa conclusão? Porque senão a gente vira um monarca, né? Achar que a perspectiva narrativa de uma determinada experiência constitui a verdade, né? Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Isso não tem essa constituição pensando nessa estrutura. Isso aqui é muito bom, ó. Isso aqui é muito bom. A verdade. O problema da verdade radica na finitude do homem. De um lado, né? Ou seja, no seu próprio fim eminente, né? Eu vou subir um pouquinho para dar para vocês lerem. E na complexidade e ocultamento do ser da realidade de outro lado. O ser das coisas e objetos que o homem pretende conhecer se oculta e manifesta-se sob múltiplas formas. Aquilo que se manifesta e que aparece em dado momento não é a totalidade do objeto e nem da realidade investigada. O homem pode apoderar-se e conhecer apenas aqueles aspectos do objeto que se manifestam, que se impõem, que se desvelam, e isto ainda de modo imperfeito, pois ele não entra em contato direto com o objeto, mas apenas com a sua representação e impressão. Muito interessante, né? Porque isso faz com que a gente possa avaliar uma perspectiva científica, que é de justamente entender que a apreensão que a gente tem dos objetos, né, da vida, elas são atravessadas por linguagem, né? Elas são atravessadas pelo nosso modo de enxergar a realidade, por essas particularidades que se constituem na nossa formação histórica, na nossa formação social, né? Então isso é muito interessante, porque isso coloca isso retira a gente de um certo lugar do absoluto de um método científico, né? Retira de um lugar de um absoluto dessa perspectiva. A realidade toda de um objeto não pode ser captada por um investigador humano, quiçá nem todos juntos alcançarão um dia desvendar todo o mistério do objeto investigado. Isto, porém, não invalida o esforço humano na busca da verdade, na procura incansável de decifrar os enigmas do universo. Por isso, nunca se conhece toda a verdade qual seja, a verdade absoluta. O desvelamento do ser das coisas supõe a capacidade de receber as mensagens, e isso implica atenção, bons sentidos, bons instrumentos de trabalho e muita observação. O método e os instrumentos são a alma da pesquisa científica, rumo à abertura do ser, à manifestação do ser, ao conhecimento da verdade. Ocorre ainda que o homem, levado por certas aparências e sem o auxílio de instrumentos adequados, isso aqui é muito bom, emite juízos precipitados que não correspondem aos fatos e à realidade, e é por isso que temos o erro. O que é, pois, a verdade? É o encontro do homem com o desvelamento, com o desocultamento e com a manifestação do ser, do objeto. Muito foda, né? Esse artigo aqui é muito bom. Depois eu vou mandar para vocês. apesar disso, né, o que a gente acaba esquecendo algumas vezes hoje em dia é que relativa é a nossa percepção da realidade, tá ligado? Mas não necessariamente a realidade em si, né? A realidade sempre foi o que ela é, desde o começo dos tempos, né? Desde que o primeiro Homo sapiens pisou na Terra, a Terra já estava girando em torno do Sol. O tempo sempre esteve correndo na mesma direção, a luz sempre esteve acelerando na mesma velocidade, tá ligado? O universo não mudou de lá pra cá. O que mudou foi a nossa capacidade de perceber o universo. A nossa percepção da realidade é relativa, porque Eu acho que ela se altera ao longo do tempo, né? E eu acho que o tempo, apesar de não existir uma alteração no seu modo de contagem, né? Lembrar que o tempo, por ser uma constituição, enfim, né? O tempo é uma contagem humana, né? O tempo, enquanto um conceito físico do universo, ele não é contábil, né? Ele não é um negócio que você vai marcando ali no palitinho, tá ligado? Mas a nossa percepção do tempo se altera. Se altera, porra, completamente, né? Isso vai depender da forma como a gente está inserido na realidade, como a gente está inserido na perspectiva do mundo, né? Enfim, tudo mais. ela é sempre mediada pelas condições materiais da realidade que nos cerca, né? Verdade. Que nos cerca. Verdade, perfeito. Então é óbvio que o cara que tem acesso a um microscópio hoje em dia, ele vai ter um conhecimento muito mais profundo da realidade do que o cara que viveu 2000 anos antes dele, que não tinha acesso a porra nenhuma de tecnologia, né? Ou seja lá do que for. Quando Aristóteles tentou definir o conceito de valor na Grécia Antiga, ele chegou na conclusão de que o que definia o valor de uma mercadoria era a utilidade de consumo dela na sociedade. Aristóteles ignorou praticamente, né, o trabalho humano que era colocado na produção das mercadorias. E isso faz todo sentido
quando você leva em conta que Aristóteles vivia numa sociedade escravocrata. E ele era um escravocrata, né? Um burguês safado. Não era burguês, enfim, deu pra entender, né? Trabalho escravo não tem valor, tá ligado? Você não paga o escravo pra trabalhar. Então não teria cabimento imaginar que o trabalho humano transferiria algum valor pro produto nesse caso, tá ligado? Aí a conclusão que o Marx foi chegar 2000 anos depois, olha, que legal, foi completamente diferente, tá ligado? Porque as condições materiais que mediavam a percepção do Marx no século XIX eram completamente diferentes das que mediavam a percepção bem de bacana. Aristóteles 300 anos antes de Cristo. É bacana. Ligado? Sabe que aqui na Ásia, principalmente por influência do budismo, muita gente considera que o ser humano tem 6 órgãos do sentido, ao invés de 5, que nem a gente está acostumado a pensar no Ocidente, né? Olha só. O budismo ele considera a mente como se fosse um órgão do sentido, assim como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, tá ligado? Porque no budismo eles têm essa noção de que os pensamentos também são formas de interpretar a realidade. Muito Os bom. pensamentos não surgem do nada, tá ligado? Muito Eles são foda. uma reprodução da realidade que nos cerca. Essa... Imaginar que os terminar de pensamentos falar. sejam produzidos dentro da nossa cabeça é que nem imaginar que os sons sejam produzidos pelo próprio ouvido, Aham. tá ligado? Essa é uma Brisa, frase do né? próprio Buda, inclusive. E toda essa confusão entre a realidade e a nossa percepção dela acaba se acentuando em Descartes, né? Porque Descartes... Caralho, eu ia falar isso, velho. Eu ia falar isso. É Descartes que cria essa separação, né? Essa separação arbitrária entre aquilo que é entendido como o sentido, né, da mente e do corpo em uma arbitrariedade de separação, né? O penso logo existo, né? Como se o pensamento fosse o produto de uma metafísica, de uma realidade que se inscreve por cima do que existe do próprio sujeito, né? Tem uma brisa que é interessante, que é pensar. Vocês são uma mente com o corpo, né? Porque a gente geralmente separa essas duas questões, né? O sentido do que a gente entende por pensamento. E, na verdade, são duas coisas que estão juntas em um elemento de relação, né? Você não tem um corpo. Você é um corpo. Sacou? Tem uma diferença substancial nisso. Substancial. Muito importante. Você não tem um corpo, né? Como se o próprio sentido, a própria experiência humana fosse, na verdade, presentificada a partir daquilo que a mente transporta sobre a experiência material. E as duas coisas são, né, a mesma coisa. Você não tem um corpo. Você é um corpo. A sua mente é a manifestação das suas experiências, né? Essa separação, ela é uma separação arbitrária. E é ela que cria o eixo de pensamento, de racionalidade da modernidade, né? Essa ideia de que existe uma mentalidade, de que existe uma noção de indivíduo mesmo, né? Do indivíduo que se reconhece primeiro enquanto indivíduo para depois reconhecer a existência de todas as outras coisas. E não leva em consideração que a sua existência só existe porque ela está atravessada pela relação que ela estabelece com as outras coisas. Tá ligado? É o liberalismo, né? É a constituição do modo de sujeito que o liberalismo vai promover, né? Essa ideia de que existe um sujeito separado do restante, né? E que ele tem uma autonomia, uma independência muito maior em relação ao que ele realmente tem. Que ele não é produto das relações, mas sim produto do próprio pensamento, ou produto da própria noção de realidade, ou qualquer coisa assim. Acreditava que a melhor maneira de se compreender um problema era por meio de uma decomposição analítica, ou seja, dividindo esse problema em pedaços, né? A decomposição analítica é uma das etapas do método cartesiano, que acabou por dar origem ao método científico e que se provou, de fato, a forma mais eficiente de entender o funcionamento da natureza, né? Por isso que hoje a gente vive num mundo de especialistas, né? As pessoas se especializam num pedacinho minúsculo da realidade, entendem tudo sobre ele, e graças a isso a gente alcança tantos avanços em áreas tão específicas, né, da ciência e da tecnologia. O problema acontece quando a gente afunila tanto o nosso campo de visão que a gente deixa de perceber que aquele pedacinho que a gente está analisando é, na verdade, parte de algo muito maior, tá ligado? A gente recorta a realidade e depois a gente passa a tratar o recorte que a gente fez como se ele fosse a realidade inteira, né? Que nem diz o Shakespeare. A gente se fecha numa casca de nós e que se brisa! no universo infinito. Eu costumo dizer que a nossa percepção da realidade ela é como se fosse uma vidraça, né? A gente chegou ali por volta do século XVII e tascamos-lhe uma martelada no meio da vidraça. E ela quebrou, né? Despedaçou ali em milhões de cacos. Aí cada pessoa foi lá, pegou um desses cacos e passou a analisar cada caco individualmente, tá ligado? Aí um dia essas pessoas morreram
E os filhos dessas pessoas herdaram os cacos dos pais, e os filhos passaram a analisar os cacos sem nem ter visto como era a vidraça quando ela ainda estava inteira. E isso foi passando de geração em geração até os dias de hoje, onde as pessoas muitas vezes analisam os cacos sem nem saber que um dia todos eles compuseram uma mesma vidraça, tá ligado? Eu gosto de pensar que a nossa perspectiva de realidade é uma moldura. Eu gosto muito de pensar por essa perspectiva, de que, na verdade, né, pensando que a gente nunca pode compreender, né, aprender o objeto na sua absoluta totalidade, né, porque ele mesmo é produto da nossa interpretação e da nossa relação com o mundo, né? Então nunca tem como a gente ter essa aproximação da realidade em uma totalidade absoluta. Eu gosto de pensar que a compreensão da realidade, ela é uma compreensão que se dá a partir da nossa visão do mundo como se ela fosse uma lente, né? Como se ela fosse um prisma, como se ela fosse uma moldura. Então, tipo, você tá aqui, né, enxergando a parada, você tá enxergando aqui o mundo, e essa realidade que se manifesta para você de uma forma determinada, ela pode mudar se você altera essa moldura, né? Se você troca ela por alguma outra coisa, né? Se você a constitui de novos objetos, de novas perspectivas de análise, de novas relações, né? Então, essa mesma realidade que se manifesta a partir das relações de produção, né? Porque é essa relação de materialidade que atravessa o nosso mundo, tá ligado? Quando a gente altera essa perspectiva, a nossa percepção da realidade também muda, né? E a percepção da realidade não significa dizer que a realidade em si muda, mas a forma como a gente a observa se altera, né? E isso altera também a nossa ação no próprio mundo, né? Vide aí, por exemplo, vocês, né? Vocês que estão aqui, vendo o canal, acompanhando tudo isso e tal. Quantas pessoas não se inseriram na perspectiva de fazer uma análise marxista-leninista do mundo, né? Uma análise a partir do desvelamento do materialismo histórico, e como isso alterou a percepção de realidade. E por alterar a percepção de realidade, por alterar a forma como a gente enxerga essa realidade, isso altera a nossa própria perspectiva de como o mundo se comporta. Cada pessoa foi desenvolvendo um conjunto de signos independente para descrever cada caco, e no fim ela já não... Eu não acho que seja independente, né? Porque senão a gente cai naquele relativismo ultra subjetivista que a gente vive, né? Acho que os signos que são projetados são signos que são projetados de maneira estrutural, né? Pela linguagem dominante que fica permeando essa realidade, né? Tem uma linguagem, né, que fica aqui permeando essa perspectiva. Percebem que todas elas estão dizendo as mesmas coisas, só que por meio de signos diferentes. Porque todos os cacos pertencem à mesma vidraça. Hoje a gente está habituado a entender Isso é bom. a realidade como se ela fosse uma colcha de retalhos, né? Um monte de pedacinhos independentes costurados um no outro. As pessoas, elas já nascem num mundo organizado dessa forma, e a partir disso elas vão desenvolvendo opiniões sobre os mais diversos assuntos, sem perceber que todos os assuntos refletem uma mesma base fundamental, né? Daí que surge essa percepção de que alguns assuntos são completamente relativos, independentes um do outro, né? Como se fosse uma mera questão pessoal que nem sequer merecesse ser discutida. A situação fica pior muito brabo quando a gente se fecha dentro de uma dessas representações da realidade e passa a acreditar que a representação que a gente inventou é a própria realidade, né? Esse é o caso dos negacionistas, por exemplo. Eles passam a negar a realidade para viver na representação dela. É o que o Monark faz, né, gente? Eu acho que esse é um exemplo... Caralho, o Baca tá muito bom. Esse é um exemplo categórico disso, né? Você investir tanto tempo e tanta energia para poder criar uma estrutura que garanta a representação daquela realidade que você tá projetando, que você tá imaginando, para que aquilo seja constituído como uma verdade, né? Não necessariamente aquilo é verdade, né? A gente viu lá o artigo, tá ligado? Não necessariamente aquilo se posiciona como verdade. Aquilo ali é uma representação do objeto que a gente tem diante de nós, tá ligado? Mas é isso, a pessoa que tá no estado de espírito da dúvida, da ignorância, ela vai afirmar sempre aquela perspectiva e aquela visão, né? Para poder manter aquela estruturação de uma determinada verdade. Porque aquilo ali constitui ela enquanto um sujeito, porque aquilo ali constitui ela enquanto um ser de realidade. E aqui eu não tô falando só de negacionistas religiosos, né? Eles geralmente são a maioria, os que fazem mais barulho. Mas cientificistas também podem ser negacionistas. Caralho! Religiosos fundamentalistas, né? Só que é isso, né? A própria crítica que a epistemologia da ciência vai trabalhar, né? Uma perspectiva vulgar do materialismo, né? Uma perspectiva vulgar de como se produz ciência, do que é uma evidência, né? Da compreensão disso, né? Quem fez um debate muito bom sobre isso foi o Eribaldo, fazendo um react do vídeo da Natália Pasternak no Breno Altman. Vou deixar aqui o canal dele para vocês darem uma olhadinha.
Ó, sigam aí o canal do meu camarada Eribaldo Maia. Ele fez aqui, ó, essa live, react da entrevista de Natália Pasternak a Breno Altman. É muito bom, ele vai trazer esses apontamentos a respeito da perspectiva de ciência. Muito bom, muito bom, tá? Recomendo demais. Conheçam ele, o canal dele é muito foda. Que cada um deles se fecha em um dos aspectos da realidade, cada um deles se fecha em um caco e eles passam a negar os outros. Tá ligado? Caralho, Passam que a negar o vídeo contrário. bom, Vamos fazer um hein? exercício filosófico, né? E eu não recomendo que ninguém faça isso no mundo real, porque a sociedade não tá estabelecida dessa forma, então se você fizer isso no mundo real, você Eles vai não ser estão esculachado, prontos! e com razão, né? Mas aqui, especificamente, né, só pra fins de reflexão, vamos generalizar a porra toda, tá ligado? Vamos juntar todos os cacos da vidraça, colar tudo com Super Bonder e se afastar. Olhar pra vidraça bem de longe. Quando você fizer isso, talvez você perceba que quando Platão falava de mundo sensível e mundo das ideias, ou quando Aristóteles falava de física e metafísica, ou quando os filósofos orientais falavam de yin e yang, quando os doutores da igreja falavam de corpo e alma, quando Descartes falava de substância corpórea e substância espiritual, quando Marx falava de materialismo e idealismo, quando a psicanálise falava de consciência e inconsciência, quando a neurociência hoje em dia fala de racionalidade e intuitividade, talvez você perceba que, de um jeito ou de outro, e guardadas as devidas proporções, é claro, tá todo mundo tentando dizer a mesma coisa. Cada pensador se utilizou de signos diferentes no decorrer da história para tentar descrever uma mesma realidade fundamental, tá ligado? Alguns se expressaram por meio de palavras, outros por meio de equações, alguns de forma mais sofisticada do que outros, com objetivos diferentes, em épocas diferentes, e portanto mediados por condições materiais diferentes. Eu acho que tem uma diferença importante, porque quando a gente parar para pensar na própria perspectiva de como, sobretudo o materialismo histórico, né? Sobretudo o marxismo, ele vai trazer um elemento da evidência, né? Mas sem deixar de lado essa perspectiva de entender as dimensões ideológicas, né? Daquilo que não é dito, né? Então acho que não fica nem num lugar de um materialismo vulgar, né? De um empirismo vulgar, e nem no lugar também da apreensão metafísica da realidade, né? Acho que é isso. Mas ainda assim, vários deles chegaram numa conclusão parecida. A conclusão de que, no nível mais fundamental, a realidade é composta por dois aspectos conflituosos, dialéticos, né? E essa dialética é o que mantém a realidade em movimento. A gente vive num mundo dividido entre idealistas e materialistas. Cada um tentando descrever a realidade inteira da sua perspectiva, sem perceber que cada um deles só consegue descrever metade. O motor... Não acho que seja uma completude assim, não, né? Eu acho que nesse sentido o Baca tá equivocado. Não é nessa ideia de, eles descrevem metade e metade, né? Porque o próprio nome diz, né? O idealismo é aquilo que parte da projeção de um ideal, né? Parte da projeção, e esse é o problema. Ele parte da projeção específica de uma determinada linguagem, de um determinado processo, para poder explicar o resto, né? Na verdade, até para a gente poder pensar como esse pensamento vai analisar essa realidade, a gente precisa da evidência, né? Nesse sentido do desvelamento do objeto, né, da compreensão daquele objeto, não necessariamente a partir do que a metodologia científica hegemônica constatou, né? Mas a gente precisa do desvelamento daquele objeto, a gente precisa da revelação daquilo para poder estruturar um pensamento que vá analisar aquela realidade, né? Acho que não seja metade. A compreensão idealista de mundo é uma compreensão equivocada. Né? Uma compreensão que projeta primeiro para depois, a partir da projeção, fazer uma análise, né? Fazer o desvelamento. Quando, na verdade, é o desvelamento que produz isso. É claro que também a partir de uma determinada expectativa, a partir de uma hipótese, né? A partir de uma hipótese, né? A partir de uma pergunta. Acho que essa é a questão. O da realidade é justamente a discordância entre os dois. E não um primeiro motor imóvel, né? Como pensavam Aristóteles ou Tomás de Aquino depois, tá ligado? Sim. Resumidamente falando, né? Só pra explicar. E vale a pena aqui lembrar que são dois conceitos que vão tratar a ideia de motor imóvel de duas perspectivas distintas, né? Até é interessante pensar, porque o São Tomás de Aquino... E aí isso daí é o que eu lembro de São Tomás de Aquino, tá? Se eu estiver falando merda, comenta aí no corte, por favor, faz favor. Mas o quanto essa perspectiva ela vai ser levada para o campo da religiosidade, né? Do idealismo enquanto um produto da religiosidade cristã ali do final da Baixa Idade Média. Explicar rapidamente. Idealistas acreditam que as ideias vêm antes da matéria, tá ligado? Eles acreditam que para a matéria existir, ela primeiro precisa ser idealizada. No caso,
você primeiro precisa imaginar a casa na sua cabeça para depois botar em prática a construção dela, tá ligado? Mas como que você Por isso, imagina uma idealistas casa sem a geralmente acreditam casa? em Deus. Porque como eles acreditam que a ideia vem antes da matéria, então toda a matéria que existe no universo teve que ser idealizada antes de ser concebida. Mas faz Né? sentido. Idealizada por uma consciência anterior ao próprio espaço-tempo. No caso, só pode ser a consciência de Deus. Agora, os materialistas, também de forma bem resumida, né? Eles pensam exatamente o contrário. Eles acreditam que a matéria vem antes da ideia. O cérebro é a base material da consciência e, portanto, não existe mente sem cérebro. Esse daí é um materialismo vulgar, né? Um materialismo mais meia bomba. Um materialismo ali 6 centímetros duro, 18 mole, né? Um materialismo ali meio... Pega pra ler Marx, pô. Marx vai ficar ali, ó. A ciência é materialista, ateus geralmente são materialistas, Chatos. porque nesse caso não faz sentido imaginar que seria preciso uma consciência anterior a tudo para que no fim houvesse o universo. Muito pelo contrário. Era preciso que houvesse todo o universo para que no fim houvesse uma consciência, né? A casa, para os materialistas... Respeito os ateus. Respeito, pô. Respeito. Uma vez eu li uma análise que eu achei muito interessante que dizia que poucos sujeitos são tão religiosos quanto um ateu convencido de que o trabalho dele é provar a não existência de Deus. Vou repetir. Existem poucas pessoas tão religiosas quanto o ateu que está 102% motivado em provar que Deus não existe. Tem algo mais religioso que isso? Alguém que funda a sua perspectiva de verdade de maneira tão forte que o trabalho dele é ser um chato de um bar, ficar provando que Deus não existe? Não surge simplesmente de uma idealização, mas primeiro de uma necessidade material do ser humano por abrigo, tá ligado? A necessidade material é que produz a ideia, que produz a casa. Até Newton, a ciência era completamente determinista, porque Newton descrevia o universo ignorando a percepção relativa daquele que o observa, no caso, nós, né? Na física de Newton, nós somos completamente irrelevantes para o funcionamento do universo. E é aí que se perpetua o realismo na visão de mundo ocidental, tá ligado? E tudo bem, né? Isso continua sendo verdade até certo ponto. E, inclusive, a física do Newton serve para uma gama muito pequenininha de coisas, né? A mecânica newtoniana serve especificamente para as condições que existem dentro dessa realidade colocada, estipulada aqui. Tanto que a quântica, né? A física quântica, que vai ser a base, por exemplo, do Oppenheimer, né? Tem uma relação ali muito próxima, tal. Ela ignora esses elementos, né? Na verdade, a teoria da relatividade, não da quântica, né? Enfim. Nós ainda somos um pálido ponto azul no universo infinito, né? Mas o que a física moderna vem nos demonstrando é que o observador pode desempenhar um papel fundamental na compreensão da realidade. Uhum. E isso é tão simples de se imaginar, né? Afinal, nós somos parte da realidade. Então não faz sentido ficar tentando descrever o universo como se a gente não existisse. Ou como se a gente fosse uma entidade separada dele, observando ele de cima, tá ligado? E quando Einstein percebe que a velocidade da luz é sempre a mesma para todos os observadores, independente das condições em que eles se encontram, vocês entendem as implicações filosóficas que isso pode ter? Claro, né? A partir daqui, isso não tem nada mais a ver com ciência, tá ligado? Esse não é o tipo de coisa que a ciência pode provar. Porque esse que é o problema, né? Tem uma galera que chega falando que a ciência provou isso e aquilo, né? Mas não é assim. Isso é coisa de gente mal intencionada, né? Que geralmente estão tentando vender curso para arrancar dinheiro de gente desinformada, ou até com finalidade política, né? A gente sabe que sempre foi assim, né? Tem um monte de gente que usa essas teorias da conspiração e pseudociências aí pra justificar preconceito e os bagulho mais absurdo. Porque tem coisas que não podem ser provadas empiricamente simplesmente porque elas estão fora da alçada da ciência, né? Então você usar o nome da ciência pra esse tipo de coisa é errado. E é até interessante, né? Porque a gente tem uma série de pessoas que vão se utilizar desse mesmo argumento cientificista, né? Desse materialismo vulgar, para poder dizer: ah, o artigo A diz isso, logo isso é verdade, né? O Thiago Braga faz isso direto, né? Ele apresenta um livro, um artigo, uma fonte e tal, e vai dizer: isso aqui constitui a base da verdade do que eu estou tratando, né? E olha só, não levando em consideração a própria perspectiva que dentro da produção historiográfica, dentro do debate historiográfico, existem vários temas que estão com discussão em aberto, né? E existem vários elementos que constituem a produção científica daquele objeto, daquela percepção daquele objeto, né? Então, quando ele fala, por exemplo, do Galadamor, né? Ou fala do Holodomor, esse é um debate que a fome dentro
a análise do que é o evento da fome na Ucrânia, no Cazaquistão, em várias regiões, né? A fome do Baixo Volga e tudo mais, esse é um elemento histórico que é alvo de debate entre os historiadores, né? De que existem várias perspectivas, né? De que dizem que existem vários elementos que coadunam para que aquela fome pudesse acontecer. Aí você tem um elemento climático, um elemento administrativo do governo, você tem um elemento da atuação dos camponeses, tem uma série de coisas, né? Um dos únicos pontos que é pauta comum entre a maior parte da sovietologia é de que a fome na Ucrânia não tem uma intencionalidade de destruição nacional, né? Não existe isso, não existe nenhum documento, e até o próprio Robert Conquest, que é o historiador dos anos 80, que levanta essa tese e que populariza essa tese nos grandes círculos de comunicação ocidental, mais tarde troca cartas com o Whitcroft e o outro mano lá que escreveram um livro, que inclusive o Thiago cita, né? O que mostra pra gente bastante o quanto ou ele tá desatualizado nesse debate, ou ele só tá utilizando de meios de maneira bastante oportunista, né? Esses autores que escreveram o livro trocam cartas com o Robert Conquest e os três chegam à conclusão que a fome que existe naquele período da União Soviética não é uma fome que tem caráter de intencionalidade por parte do governo. Não tem. Não tem uma intencionalidade de eliminação nacional e nada disso, né? Que é a tese central do Holodomor, né? Que é a tese central do que vai constituir aquilo. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente está diante de um artigo, diante de um periódico, diante de alguma coisa que vai produzir esse sentido científico, pelo menos estou falando do ponto de vista da história, né? Isso é uma questão relacionada a um debate historiográfico. Isso é uma questão relacionada à forma como as pessoas vão levantar esse debate. Não adianta você pegar 3 artigos, citar os 3 artigos e achar que é a verdade revelada, né? Porque ele cita lá até um dos caras no vídeo que ele faz, né? Cita um dos autores italianos, eu acho que é. Ele fala lá do Holodomor, fala de tudo isso. E o cara é notadamente um anticomunista. É notadamente um reacionário. É alguém que, quando estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia, vai defender o papel da Ucrânia como o bastião da civilização ocidental, né? Então, achar que o sujeito que produz o objeto, que produz essa visão sobre o objeto, o sujeito que está analisando aquela evidência, que está analisando aquela perspectiva, não é dotado de ideologia, e que ele pode ser entendido como uma verdade anunciada, tá errado, né? Tá errado. Mostra uma percepção de ciência que é pobre, uma percepção de ciência que é reduzida à ideia da manifestação de uma interpretação, né? E aí é aquela coisa, né? Acuse-os do que você faz. Diz que a ciência dos marxistas, dos comunistas é cheia de ideologia, quando na realidade essa apreensão e essa visão de que há uma realidade inscrita, há uma realidade que se postula como a verdadeira, né, num debate que é aberto, é o quê? É pura ideologia. É só ideologia. É charlatanismo, né? Mas isso também não pode impedir, obviamente, que a gente tenha a liberdade de poder fazer uma análise filosófica sobre o que essas descobertas da física moderna podem significar, tá ligado? Quando a ciência... Aqui, ó. Robert Conquest brigou com os autores dos Years of Hunger porque ele foi refutado por eles. Robert refez a tese dele 5 vezes. A última ele alegava que só havia fome na Ucrânia e o Stalin poderia livrar a região da fome com uma ordem. O Years mostra que isso nunca existiu. Procurem o vídeo do Bad Empanada sobre o Holodomor. Ele confronta as citações no Wikipedia com material original. Não bate com material original, nem fontes a favor e nem contra. Pô, muito bom. Vou até anotar isso daí que achei uma contribuição interessantíssima. Tô achando que tá trazendo perspectivas bem legais, né? Galera reclamando, não tem conclusão. Melhor ainda, né? Melhor ainda que não tem uma conclusão. Se você não dá mais conta, a filosofia tem que resolver. Porque a filosofia é o único meio pelo qual a gente realmente consegue chegar lá na base mais fundamental da realidade. Onde nenhuma observação pode ser feita e nenhum signo pode ser expresso. Porque se você fizer um esforço filosófico, você consegue interpretar a velocidade da luz como sendo uma constante física que pressupõe a existência de vida inteligente no universo. Porque se não houvesse nada no universo que, em algum momento, fosse capaz de observar e interpretar a realidade, a velocidade da luz seria uma constante sem função. Afinal, a própria constatação de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores já implica na existência de observadores. Tá ligado? Isso é extremamente contraintuitivo, porque é muito fácil da gente pensar, pô, nada a ver. Porque mesmo que não tivesse nada consciente no universo, a luz ainda assim teria 300 milhões de metros por segundo e foda-se, né?
Mas essa é uma conclusão rasa do problema, mano. A situação ela é tão contraintuitiva que se torna difícil de organizar a ideia nos modelos de linguagem que a gente tem disponível. Mas o que eu quero dizer, ou o que eu tô tentando dizer, é que, para uma pedra, a mecânica clássica continua descrevendo todo o universo perfeitamente até hoje. Exatamente. Dá pra entender isso, né? Uhum. O fato de o espaço-tempo contrair e expandir para garantir que a velocidade da luz sempre se mantenha constante é uma característica do universo que só tem função para observadores conscientes. Tem. Porra, bem legal. A pedra não percebe a realidade, tá ligado? A pedra não tem nenhuma noção de espaço e tempo. Então, pra pedra, não faz diferença se a velocidade da luz é constante ou infinita ou se o espaço-tempo é relativo ou não. Pra pedra, a gravidade As não leis da precisa mecânica ser uma continuam deformação do se espaço-tempo. utilizando. Ela pode simplesmente ser uma força de atração entre dois corpos, como na teoria mecânica, tá ligado? Na mecânica clássica. E a partir do momento em que você entende que as leis da física nada mais são do que signos que nós desenvolvemos para descrever a realidade, você percebe que a relatividade geral, por exemplo, só poderia ser descrita por seres como a gente, que possuem as estruturas sensoriais e cognitivas para perceber o espaço-tempo como a gente percebe. Por viver o espaço-tempo como a gente vive, né? Muito interessante. Se o nosso organismo fosse diferente, as leis da física também seriam diferentes, simplesmente porque nós não perceberíamos a realidade da mesma forma. Uhum. Tá entendendo? No caso, essa foi justamente uma das grandes revoluções da física moderna. Bem legal. A física moderna trouxe um observador consciente para a história, e com isso a gente começou a perceber que o universo, por algum motivo, parece convergir para o nosso entendimento dele. Que nem o próprio Einstein disse, né? Uma das frases mais famosas dele. A coisa mais incompreensível sobre o universo é o fato dele ser tão compreensível. Mas ela não deixaria de existir só porque ela não foi descrita. Perfeito. Sim. E acho que levando até um aspecto interessante, né? As coisas existem a partir do momento que a gente consegue ter essa relação com elas, né? A partir da constituição da experiência com esses objetos ou com essa perspectiva, né? Que é evidente que o espaço-tempo não é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. O espaço-tempo é uma estrutura física do universo que permite que É o que seres ele tá conscientes falando, né? consigam entender alguma coisa, tá ligado? A constância da velocidade da luz. Nossa, olha esse sorvete, que esquisito. Parece de carvão. Sorvete sabor carvão. Para todos os observadores, é o que garante que todos os observadores percebam a cronologia dos eventos de uma forma que faça sentido, né? Einstein entendia as implicações filosóficas da física moderna, assim como Oppenheimer e tantos outros físicos que buscaram referência nas filosofias orientais. E como se tudo isso não bastasse, algum tempo depois vem a física quântica e demonstra, dentre tantas outras coisas, que a função de onda das partículas subatômicas colapsa quando interage com o observador. A física quântica demonstra empiricamente uma natureza probabilística que foge da nossa percepção sensível, né? Não é como se a física quântica fosse uma teoria incompleta, que ainda não dá conta de demonstrar um aspecto oculto da realidade, não. Não tem nada oculto, tá ligado? A realidade é isso, mano. Os nossos órgãos do sentido são o que são. A gente não consegue, por exemplo, observar um buraco negro diretamente. Mas a gente sabe que eles existem porque, primeiro, a matemática fundamenta a existência deles, e segundo, porque a gente consegue observar as manifestações gravitacionais de um buraco negro no espaço. Na física quântica é quase a mesma coisa, tá ligado? A gente observa as manifestações do evento e não o evento em si. Mas a matemática e os experimentos demonstram que o evento, embora não possa ser observado diretamente, existe. Isso também é extremamente contraintuitivo, porque é muito mais fácil da gente conceber a ideia de que o gato de Schrödinger já estava vivo ou já estava morto desde o começo. Você só não tinha conhecimento do estado dele antes de abrir a caixa. Mas essa também é uma interpretação rasa do problema. A matemática demonstra que o gato está num estado de superposição. E o que tira ele desse estado é justamente a observação. Portanto, é impossível observar a superposição em si, só a manifestação aleatória dela, que pode ser tanto o estado vivo quanto o estado morto do gato. Que brisa, Filosoficamente falando, deixa de ser como se nós estivéssemos meramente observando a natureza se manifestar, mas como se nós fizéssemos parte da manifestação. E que nem eu falei, é preciso deixar claro, né, que obviamente a física moderna não prova de forma alguma que o universo foi feito pra gente ou que a gente tem algum tipo de poder sobre a realidade, né? Até porque o colapso da função de onda é aleatório. A gente não tem poder nenhum sobre nada, né? Esse tipo de pensamento emerge principalmente de uma interpretação intuitiva das religiões abraâmicas, né, que entendem Deus como uma entidade separada da realidade, como Caralho, muito bom!
Muito bom! Exatamente. A perspectiva de uma religião abraâmica é essa, né? É a separação. No princípio havia o verbo, né? No princípio não havia nada. E aí o tudo fez, né? É uma distinção, né? Acho que levanta aquele aspecto que a gente falou lá no começo do vídeo dessa separação daquilo que é entendido como experiência, né? Não entenderam? Não entenderam? Tipo, o que o Baca tá falando, né? Vou tentar dar uma resumida. E a gente tem a percepção da manifestação dos eventos físicos, né? Dos eventos ali do mundo material, das evidências, dos objetos que a gente quer desvelar. E o que acontece é que as religiões de matriz abraâmicas, né? Ou seja, dessa ideia que tem um ser superior acima dessas relações e que projeta essas respostas ou essas verdades, altera a forma como a gente percebe a realidade, né? Porque a gente passa a perceber a realidade a partir da manifestação direta de uma resposta. Então, do objeto como ele é, e não da manifestação do objeto no momento em que ele está agindo o que ele está sendo. Exatamente. E daí surgiu Botafogo de futebol e regatas. Se todo o universo tivesse sido planejado por um Deus anterior ao espaço-tempo, com a finalidade de nos abrigar, né? O que não faz muito sentido para mim. Ao invés disso, eu acho sensato afirmar exatamente o contrário. Uma interpretação filosófica da física moderna pode nos levar à compreensão de que nós somos uma parte intrínseca da realidade. Uhum. O universo faz todo sentido pra gente, simplesmente porque nós somos uma parte inseparável dele. Exatamente, porque a gente é sempre uma parte inseparável da própria experiência que existe com os objetos, com a vida, em tudo. Né? Esse é o princípio antrópico que o próprio Stephen Hawking já fazia questão de assimilar nas teorias dele, né? Não faz sentido pensar num universo sem observadores, da mesma forma que não faz sentido pensar numa laranjeira sem laranjas, tá ligado? Nós somos uma consequência natural da evolução do universo e não tinha como ser de outra forma, tá entendendo? Existe uma relação simbiótica entre o observador e o universo, entre o idealismo e o materialismo, onde a matéria produz as ideias e as ideias reproduzem a matéria. Esse é o motor da realidade. É o motor dialético. Nem um arco-íris, tá ligado? Eu tenho certeza, mano. Tenho certeza. Olha, se eu sair que perguntando potão. pras pessoas na rua hoje em dia, Potaço. o que é preciso para que surja um arco-íris no céu, Nem parece o mesmo a lugar. gigantesca maior parte das pessoas vai me dizer que é preciso de sol e chuva. Tá ligado? Alguém mais informado pode me dar algum detalhe mais técnico sobre a umidade do ar, a refração da luz, ou seja lá o que for. Tá Olha. ligado? Mas eu tenho certeza que praticamente ninguém vai me dizer que para haver um arco-íris no céu, além do sol e da chuva, é preciso também de um ser vivo consciente observando o arco-íris. Porque se não houver o aparelho ocular de um ser vivo posicionado no ângulo correto em relação à luz e à umidade para captar a refração, não tem arco-íris. Não tem arco-íris. Se não houver um cérebro consciente por trás do aparelho ocular para interpretar e designar o evento arco-íris, não tem arco-íris, tá ligado? O observador é tão essencial para a existência do arco-íris quanto a própria água ou a própria luz. Mas não é isso é muito interessante, né? Não é um fenômeno que pressupõe uma universalidade absoluta, uma universalidade em abstrato, né? Essa percepção dessas perspectivas vai depender da forma como os observadores também estão inseridos dentro daquela relação, né? Nunca é o objeto em absoluto separado do tudo, do todo. Você faz parte disso, né? Você está constituído naquela parte. Não tem como você ver um arco-íris sem você estar na posição correta para ver o arco-íris. Porque a refração da luz vai depender justamente do observador. Sim, o fenômeno existe. Não é a dúvida sobre o fenômeno. Não é a dúvida sobre o fenômeno. É o questionamento sobre a percepção do fenômeno. E, na verdade, até a própria forma como a gente nomeia aquele fenômeno e como a gente enxerga as cores é parte de uma realidade observável que é constituída da experiência histórica. Quer um exemplo? Os gregos não sabiam o que era azul. Eles não sabiam o que era a cor azul. Não sabiam. Eles não sabiam o que era a cor azul. Não existia uma palavra para definir isso. Não existia percepção sobre isso. Não tem. Não existe nenhum termo que designe o azul. Significa que o azul não existia? Não. Significa que a gente não... Que aquele momento, naquela experiência, né, de constituição da realidade, não existia essa percepção. Claro que eles viam o que a gente chama de azul, mas para eles não é azul. Não era azul. Entendeu? Depende muito disso, né? Não significa dizer que o fenômeno não existe, mas a nossa percepção sobre ele faz com que ele possa existir ou não. a gente é habituado a viver nesse mundo mecânico, realista, como se nós fôssemos uma entidade separada da realidade e a realidade pudesse simplesmente acontecer sem a gente. O que Exatamente. Eu quero dizer E é essa, olha só, é essa a posição de Deus,
né? É essa posição que a cristandade imprime quando ela pensa a humanidade, né? É essa posição, é a da separação do observador e da realidade. É a separação do homem e da natureza. É uma separação que é arbitrária, né? É uma separação da realidade que existe independente da gente, né? Deus existe independente da humanidade. Isso dentro da perspectiva abraâmica, né? É uma relação de existência independente e não parte constitutiva, né? Não é à toa que pensar, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Qual que é essa imagem e semelhança? Essa imagem e semelhança da percepção dessa separação, de que o homem tem esse lugar do destaque, né? Esse lugar de que ele não faz parte da realidade. Ele não é a realidade. Ele constrói a realidade. Ele não é a realidade. Entendeu? É que, se você tenta descrever toda a realidade a partir do idealismo, Deus fica de fora da equação. Se você tenta descrever toda a realidade a partir do materialismo... É isso! É isso! O próprio homem fica de fora da equação. Como se sempre fosse necessário haver uma consciência observando a coisa toda de cima. Exatamente, tá, velho. Seja Deus ou seja você mesmo. Como se o universo pudesse ser observado de fora. É. Que nem uma máquina que funciona de forma automática e independente do observador. Agora, quando você compreende que a realidade não é nem física e nem metafísica, mas uma relação simbiótica das duas coisas, aí você percebe que esse papo do azul eu não compro. O azul tá no céu. Eles veem isso sim. Não são diferentes de nós. É somente uma questão de classificação. Esse é um papo cientificista. Por quê? Porque se não existe uma definição para o azul, ainda que ele exista enquanto fenômeno da realidade que a gente pode observar, o azul é uma classificação arbitrária de uma cor. O nome azul é uma nomeação de um fenômeno. Não quer dizer que ele não exista. Quer dizer que a gente não o percebe dessa maneira. E ao não percebê-lo dessa maneira, ele não existe. Não existe. Ele não existe. Não existe por quê? Não existe porque ele não é o produto dessa percepção. Tá ligado? É semiótica, exatamente. É isso. Tipo, você existe... Por que a gente recebe a nomeação, né? Por que a gente recebe nome quando a gente nasce? Porque é a partir da nomeação, da constatação dessa alteridade que a gente percebe a nossa existência enquanto sujeito. Sua ideologia é democracia e não sabe distinguir um azul é putaria? Pois é, né? Gente, a questão é essa. Eles não sabiam, não é que eles não enxergavam o azul, eles não nomeavam o azul. É diferente. Não significa dizer que ele não existe, não é? Mas porque pra gente, e é isso, né? A gente tá fazendo essa observação a partir da perspectiva de que a gente já sabe o que é azul. A gente sabe o que é. A gente o classifica dessa maneira, pelo menos, né? Porque vai lá, que tem um povo na Papua Nova Guiné que não sabe o que é vermelho. Que olha pro que a gente entende como cor vermelha e diz, isso aqui é outra coisa. É outra coisa. Deixou de ser vermelho? Não deixou de ser vermelho. Mas a percepção que o observador tem em relação àquilo faz toda a diferença. E é uma percepção que se condiz com a relação que aqueles sujeitos têm com a realidade. É isso, gente. As coisas existem enquanto um conceito, enquanto produto da observação. Tá ligado? Muito foda, pô. Muito foda. Mano, tô adorando. o universo não tem nem dentro nem fora. Vou até voltar um pouquinho pra galera. Quando você compreende que a realidade não é nem física e nem metafísica, mas uma relação simbiótica das duas coisas, aí você percebe que o universo não tem nem dentro nem fora. O universo não tem começo nem fim. Tá ligado? A realidade vai e volta. Ele é produto desse movimento. Desprovido da necessidade temporal de origem ou finalidade. A coisa toda existe por si só. Tá ligado? É que nem uma fita de Moebius ou uma garrafa de Klein. Uma fita de Moebius. Caralho, o Baca tá afiado. Tá ligado? No caso, nem o ovo e nem a galinha vieram primeiro, simplesmente porque a noção de vir primeiro não existe. É isso! A matéria produz as ideias, e as ideias reproduzem a matéria, que produz as ideias, que reproduzem a matéria, e assim por diante. Tudo nesse exato momento e pra todo sempre. A ideia de começo e fim tá atrelada à nossa percepção intuitiva do tempo, mas é como o próprio Einstein escreveu numa carta pra um amigo dele uma vez, eu já citei essa frase em um outro vídeo, a distinção entre presente, passado e futuro não passa de uma persistente ilusão. É arbitrário, é humano. Não existe diferença entre 1 bilhão de anos e 1 segundo. Exatamente. Não Todo existe. momento é agora. Ou vai me dizer que você ficou cansado de esperar todos esses bilhões de anos até você nascer? Que da hora. Lógico que não, tá ligado? O que eu quero dizer, no fim das contas, é que nós somos tudo isso, tá ligado? Nós somos
uma breve manifestação da eternidade, evocando a coisa toda. Nada é Olha que foda. Nós somos uma breve manifestação da eternidade. Olha que bagulho lindo, velho. Puta merda, velho. É aquilo que a gente falou nos vídeos lá do Ludo, não é? É a brilha dos vídeos do Ludo. A gente é um absurdo de vida. Um estalar de existência. Um estalar de existência e uma perspectiva em que existe. E tá aí, né? Porra, é bonito demais. bonito nem feio, nada é grande nem pequeno, nada Eu acho bonito. é rápido nem devagar, nada é vermelho nem azul, nada é bom nem ruim, nada existe até que seja percebido por nós. É tá ligado? isso. Nós atribuímos existência às coisas por meio da nossa percepção delas. Isso Muito não quer bom. dizer, obviamente, que o universo tenha se materializado instantaneamente no momento em que a gente observou ele a primeira vez. Mas a gente teve que observar ele uma primeira vez para constatar que ele já existia há bilhões de anos e que nós surgimos a partir dele. Entendeu? Bilhões de anos são uma medida que nós inventamos. As estrelas, os planetas, as galáxias Nem sabe disso. não perceberam esse tempo passar. Nesse sentido, a idade do universo não seria uma característica dele, mas uma Imagina, a galera tá andando assim no corredor, aí tá o Baca com a câmerazinha, com a câmera assim filmando, e ele tá, tipo, meio que só tentando, esperando ali pra tirar foto. Será que as pessoas acham que isso é creepy? característica que nós atribuímos a Nós somos uma breve manifestação da eternidade. ele. Só que como nós somos Nossa, uma parte que intrínseca bonito. do universo, então sim, também é correto afirmar que a idade do universo é de qualquer forma uma característica dele, né? É uma característica que o universo se auto-atribuiu através de nós. Se não tivesse a gente aqui, o universo simplesmente não teria bilhões de anos. E se o universo não tivesse bilhões de anos, simplesmente não teria gente aqui. O problema tá Caralho. em conseguir entender que o tempo só passa atrás dos nossos olhos, tá ligado? Olha que fotão. Olha que fotaça. O universo não veio antes da gente e a gente não veio antes do universo. Tudo é uma coisa só que sempre existiu. E lógico, né? A capacidade de evocar o universo não precisa ser uma exclusividade nossa. Pode ser que num planeta distante tenha algum alienígena com as mesmas capacidades cognitivas que a gente, tá ligado? Esse alienígena desenvolveria os seus próprios signos para interpretar a realidade da mesma forma que a gente faz aqui. Nós somos essenciais para o universo enquanto entidade, mas insignificantes enquanto indivíduos, tá ligado? Não precisa ser a gente. Se a humanidade desaparecer, uma nova vai surgir em algum outro ponto do espaço-tempo para desempenhar a mesma função que a gente desempenhava aqui. E quando você finalmente entende tudo isso e vai descendo os degraus da alienação, você percebe que todos os aspectos da nossa realidade respeitam a mesma dialética, tá ligado? Simplesmente porque a realidade é uma só e o que muda são os signos por meio dos quais a gente descreve ela, entendeu? Por isso que, da mesma forma que o universo é movido pela relação simbiótica entre física e metafísica, o indivíduo é movido pela relação simbiótica entre racionalidade e intuitividade. A divisão do cérebro entre lado direito intuitivo e lado esquerdo racional é uma simplificação exagerada, né? Toda a nossa percepção da realidade é tão intuitiva quanto racional, tudo ao mesmo tempo. Um não vem antes do outro. A mesma coisa acontece com a sociedade. A sociedade também é movida pela relação simbiótica entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura de uma sociedade é a base material dela, né? São as condições ambientais, os recursos naturais, a tecnologia, a força de trabalho, tá ligado? As relações de produção, né? As relações de produção. Eu acho que essa é a parte central, né? Porque é essa inserção nas relações de produção que vai ser fundamental para a gente poder produzir uma certa percepção de realidade. E a superestrutura é a base ideal de uma sociedade. É a cultura, a religião, a política, a filosofia. É a tudo mais, base tá ligado? ideal. De acordo com esse ponto de vista, a gente Marxista. poderia chegar na conclusão de que na sociedade a infraestrutura produz a superestrutura e a superestrutura reproduz a infraestrutura. Uma não existe sem a outra e uma não vem antes da outra. E as duas estão em movimento constante de destruição. Isso que é muito interessante, né? Esse é um processo que sempre avança nessa direção da superação desse próprio elemento. A questão é que a nossa percepção intuitiva do tempo nos obriga a escolher um que venha primeiro, seja o materialismo ou o idealismo, seja a infraestrutura ou a superestrutura, quando na verdade os dois são a mesma coisa, tá ligado? Um não vem antes do outro, simplesmente porque a noção de vir antes é uma ilusão muito persistente. Acho que existe uma... Eu acho que essa noção, né, de não vir antes, ela é muito importante, né?
Porque aí ela retira da gente aquele lugar super arbitrário que muitas vezes essa perspectiva mais positivista de ciência vai desenvolver, né? Essa necessidade da pré... E é isso, né? Antes não havia nada. E aí, Fiat Lux, passa-se a luz, né? Antes não tinha nada. E aí um objeto, um sujeito, um ser, foi lá e disse, agora existe, né? Olha como essa percepção é uma percepção de tempo linear e abraâmica, né? Uma percepção, Fiat Lux significa faça-se a luz, né? Antes não havia nada, no princípio era o verbo, né? No princípio era a palavra. Muito interessante. Né? Por isso a gente não desenvolveu, até hoje, nenhum modelo de sociedade que consiga, de fato, representar totalmente essa simbiose. Ainda. Tá ligado? Todas as sociedades que já existiram na história moderna se basearam em sistemas de relação unilateral entre materialidade e ideologia. Ou um ou outro vem primeiro, tá ligado? E o que sobra fica como se fosse uma mera consequência impotente do primeiro. Sim. Mas, na verdade, a realidade material que produz a nossa percepção da realidade já é ela própria uma reprodução da nossa percepção da realidade que foi produzida pela realidade material. A própria realidade é uma interpretação ideológica, né? A própria constatação de que o azul se chama azul é uma percepção de como as ideias correntes fazem parte e constituem a nossa própria presença e a nossa própria percepção do que é o mundo. Vocês entendem isso? Lógico que não, tá ligado? Não dá pra entender porque o nosso cérebro não é desenhado dessa forma. E, portanto, a nossa linguagem não tem meios de expressar essa ideia de uma forma que não fique paradoxal. Por isso que tanto as filosofias orientais, quanto os pré-socráticos também, que nem Heráclito, por exemplo, eles se expressavam principalmente por meio de metáforas, figuras de linguagem, meditação, né? Justamente porque eles percebiam, desde aquela época, que esse aspecto da realidade, ele é tão contraintuitivo que quase não pode ser descrito, né? Esse é um conceito que aparentemente é melhor entendido matematicamente. Mas infelizmente a gente vive num mundo de especialistas, onde cientistas políticos e sociólogos entendem muito pouco de física e matemática, e físicos e matemáticos entendem muito pouco de política e sociedade. Que brisa, velho, que brisa. Tanto que, né, a própria filosofia do Heráclito, né, tô falando aqui de novo do meu vago conhecimento sobre pré-socráticos, né, muito básico, então se eu estiver falando merda, alguém me corrija aí, por favor. É a própria filosofia do devir, né? Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque tanto o rio que foi produto da sua interferência vai ser alterado quanto você foi interferido pelo rio. Sua percepção sobre aquilo muda a partir do momento que você constata aquilo enquanto uma experiência. Muito foda, né? E teve que vir eu aqui resolver essa porra. Mas é isso, mano. Tudo isso que eu falei aqui são aspectos que são muito bem representados nas filosofias orientais, certo? Essa dialética, ela aparece em todas as filosofias, tá? No hinduísmo, no budismo, no taoísmo, essa ideia de uma realidade fundamental, né? Onde existe um ciclo dialético entre materialismo e idealismo, isso surge de uma forma ou outra em todas essas filosofias, tá ligado? E é por isso que, com as descobertas da física moderna, tantos físicos que nem o Oppenheimer, por exemplo, acabaram relacionando, né, esses conceitos da física moderna com os conceitos das filosofias aqui do Oriente. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Desculpa aí qualquer merda que eu tenha falado. Caralho, muito nóis, bom, velho. Porra. Porra, muito bom. Muito bom, muito legal. Pô, muito legal, hein? Muito, 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 muito legal. Muito legal. Parabéns, Baca Gaijin, viu?